Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, desejando que o Pai de infinita misericórdia derrame sobre todos nós suas bênçãos de paz e prosperidade espiritual, dê sorte a favorecer-nos o interesse, a assimilação e a aplicação dos postulados espíritas que estudaremos hoje. Tendo a liberdade de escolher o tema e ouvida a mentora Glorinha, despontou-me uma pergunta aparentemente fácil, mas de difícil execução. Ser cristão é fácil? Preferencialmente cristão com Cristo, pois muitos se dizem cristãos, mas passam longe das recomendações do Mestre. E quando essa dúvida nos assaltou, fomos então a uma obra do médium Divaldo Franco, pelo espírito Carlos Torres Pastorino, e do mesmo médium Divaldo Franco, com a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Joana Responde. E, cotejando as duas obras, eu pude compilar algumas respostas para este grande desafio. Ser cristão é fácil? Bom, talvez a primeira pergunta seja: o que é ser cristão? Seguir o Cristo, dirão todos, com apreciada razão. Afinal de contas, Jesus nos foi oferecido como modelo e guia. Modelo para que serve? Para ser imitado. E o guia? Para orientar, para guiar. O modo da existência de Jesus, em sua breve jornada terrena, é essencialmente modelar. A existência de Jesus sempre esteve pautada na disposição em servir, na prática permanente daquilo que ele ensinava, ao invés do discurso vazio, pela coerência entre a palavra e a ação e pela simplicidade e humildade que Jesus usava no trato com o ser humano. Então, se nós queremos ser cristãos, nós precisamos ajustar o nosso modo de viver a estes elementos que estão aí e que são detectados na curta passagem de Jesus sobre a terra. Disposição em servir, prática permanente ao invés de discurso, coerência entre o que se diz e o que se faz, e simplicidade e humildade no trato com a criatura humana. Esse é o roteiro. Roteiro, aliás, que ele mesmo deixou no seu Evangelho, considerado a boa nova, anunciada e testemunhada em diferentes e diversas ocasiões. E o que é que a gente percebia ou percebe na divulgação do Evangelho de Jesus? Fundamentalmente que o reino dos céus
tão sonhado e desejado por todos nós, está dentro de nós mesmos. Fazem parte de nós mesmos. Ser cristão é exatamente isso. Mas aí vem a pergunta: mas por que é tão difícil ser cristão? Ser cristão significa enfrentar a luta diuturna na superação das imperfeições cristalizadas ao longo de milenares reencarnações. Nós fomos criados simples e ignorantes e recebemos, com a oportunidade reencarnatória, a oportunidade do progresso espiritual, da melhoria. As imperfeições que foram se cristalizando ao longo das múltiplas reencarnações aconteceram exatamente pela incapacidade, pela dificuldade de superação. Por quê? Porque as coisas do mundo, as coisas materiais, sempre exerceram uma grande influência, uma grande atração em todas as criaturas. Mas todas aquelas que decididamente empenharam-se em melhorar, melhoraram. No último dia 30 de outubro deste ano, por ocasião do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, assistindo a uma palestra do jovem Arthur Valadares, eu ouvi dele algo importante, que tem tudo a ver com esta reflexão. Ele disse que a grande dificuldade em ser cristão está no enfrentamento, assimilação e prática da verdade. Toda fuga à verdade é um compromisso com a mentira, disse o Arthur. Há enfrentamento, assimilação e prática da verdade. Vamos recordar que Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade nada mais é do que as leis de Deus, as quais devemos cumpri-las, conhecê-las e cumpri-las. Mas todas as vezes que nós fugimos do cumprimento das leis divinas, nós fugimos da verdade e aí nos comprometemos com a mentira. Ficamos com as ilusões do mundo terreno e esquecemos a libertação do que o mundo espiritual vai nos oferecer, que as leis divinas nos oferecem. São fáceis de ser cumpridas? Claro que não, mas precisam. Muitas vezes nós fazemos essa opção e exercemos um cristianismo que eu chamo de faz de conta. Faz de conta que eu sou cristão. Eu sei que não sou, mas aí eu vou enganando a mim mesmo, ou tentando enganar a mim mesmo. O espírito Carlos Torres Pastorino, através do médium Divaldo Franco, sobre a verdade, ele diz algo interessante. O Pastorino fala assim: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se-lhe mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Olha que interessante. O conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões, as ilusões materiais, que nós já havíamos falado. Agora, para que eu adquira o conhecimento, eu preciso estudar. Eu preciso buscar esse conhecimento, conhecê-lo, aplicá-lo
e avaliar a minha vida depois da aplicação. Sim, porque eu preciso avaliar esse conhecimento que eu apliquei, até para poder melhorá-lo em termos de prática. E o Pastorino diz que, além de libertar a criatura das ilusões terrenas, impulsiona a criatura para o crescimento espiritual, ou seja, bota para cima. E quanto mais ele vai conhecendo, mais ele vai se empenhando em autoiluminar-se. E é exatamente nesta fase de autoiluminação que ele vai ganhando força e créditos para ascender ao que ele chama páramos celestes. Não esqueçamos, o reino de Deus está dentro de nós. Agora, quais seriam os desafios de ser cristão com Cristo? Ou seja, fazendo dele efetivamente modelo e guia. Num artigo do Alessandro de Paula, publicado em maio de 2019, o confrade diz assim: o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, não deixa a menor dúvida quando nos apresenta a finalidade da vida física. Ou seja, o espírito volta ao cenário terrestre para se iluminar, aprimorando-se intelectual e moralmente. Olha que interessante. O Espiritismo nada mais é do que a revivescência do cristianismo. Torná-lo cada vez mais efetivo. Agora, será que nós já compreendemos verdadeiramente qual é a finalidade da vida física? Por que é que o espírito volta do plano espiritual, reencarna no corpo físico? Nós já compreendemos a finalidade disso? Ou será que nós ainda estamos na ilusão de que estamos aqui de férias ou por acaso? Não. E o Alessandro diz: volta ao cenário terrestre para se iluminar. Aquele processo de autoiluminação que foi falado pelo próprio Carlos Pastorino e que vai facilitar a ascensão aos páramos celestes. E neste processo de autoiluminação, a consequência natural é o aprimoramento intelectual e moral da criatura. Na obra Impermanência e Imortalidade, do Pastorino e Divaldo Franco, o espírito Pastorino nos ensina que a ânsia pela imortalidade encontra-se íncita em todas as criaturas humanas, ou seja, faz parte de cada um de nós, em face da herança ancestral que em cada uma permanece. Então é algo que vem lá de trás. O mergulho do espírito na sombra do corpo físico em processo de elevação, embora lhe diminua a capacidade de discernimento em torno dos valores reais da existência, não consegue obumbrar completamente o objetivo essencial para o qual se encontra reencarnado na Terra. O Pastorino, de alguma forma, está nos oferecendo aqui uma justificativa para diminuir o peso dessa responsabilidade que nós temos em ser cristão com Cristo. Porque ele diz que quando o espírito reencarna no corpo físico, ele perde um pouco do discernimento dos valores reais da existência. Ele pode até ter vindo do plano espiritual com tudo isso muito claro para ele, mas quando ele penetra na carne, ele perde um pouco desse discernimento. Mas ele diz que, apesar disso,
o objetivo especial ou essencial da sua reencarnação não foi perdido. Ele permanece com uma grande parte dentro dele mesmo, do espírito. E, evidentemente, que reencarnado, ele então vai ter que fazer escolhas, razão do seu livre-arbítrio. E é neste momento que as escolhas bem feitas conduzirão a situações positivas. Então a gente percebe que na fala do Pastorino, duas questões essenciais se apresentam nesse desafio: a autoiluminação e o exercício simultâneo da compaixão, do amor e da caridade. Aliás, o exercício dessa trilogia, compaixão, amor e caridade, é que ajuda no processo de autoiluminação. Mas a nossa querida Joana de Ângeles apresenta uma série de dificuldades para ser cristão com Cristo, das quais eu selecionei 7, que eu chamo de 7 principais dificuldades para ser cristão com Cristo. Primeira dificuldade é uma pergunta da própria Joana de Ângeles. Por que tanta evasão entre os que deveriam trabalhar para o bem? Por que é que tanta gente desiste? E ela mesma responde dizendo: ante as decepções sofridas e as rudes provações, desiste, cansado. Enxerga as sombras onde brilhava a luz, pessimismo no lugar em que se demorava a esperança, aflição punitiva na alma, que sofria em renovação, e sentes a falta de forças para continuar. Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos. Incompreensão de uns, dificuldades com outros, abandono e solidão. No entanto, é inadiável a tua necessidade de prosseguir. Escuta a própria consciência e compreenderás quanto te significa. Faze o que estiver a teu alcance e faze sempre o melhor. Examina e prossegue, pois sob inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que ao anoitecer dos dias, na velhice, descortines o caminho ensolarado. Você pode conferir isso lá nas páginas 108 e 109 da obra Messe de Amor, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Segunda razão ou dificuldade apontada por Joana de Ângeles, também sob a forma de pergunta. Hoje as criaturas mal têm tempo para os semelhantes e vive-se com muitas queixas e reclamações. Será que não existe mais tolerância? Olha que interessante. E ela mesmo dá a explicação. Ela diz, lá na obra Messe de Amor também, só que agora na página 125 e 126, ela diz, fala-se muito em tolerância. Apregoa-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre auxiliar do amor. Pouco, porém, se vive a mensagem da tolerância. Sem ela, todos sabem, a própria beleza ressuma tristeza, e o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura, onde o tédio se demora. Alguém se atrasa e logo a maledicência açoita, sem recordar a possibilidade de transtorno no trânsito. Isso é tão comum, não é? É o nosso julgamento precipitado. Nós precisamos ser mais generosos nesse aspecto.
Então ela está dizendo exatamente, dando um exemplo prático, né? Você vai encontrar com alguém e a pessoa demorou a chegar. Você já acha que ela é irresponsável, quando na realidade ela pode ter saído a tempo, mas foi surpreendida por um transtorno no tráfego, no trânsito, um engarrafamento que não estava previsto. O traje não é digno. E imediatamente a censura fere, ignorando as circunstâncias que o modelaram. O vizinho fala alto. Imediatamente é classificado como mal educado. Entretanto, pode ser obsidiado. O patrão é severo e é tomado por algoz, esquecido de que ele também é servidor. Toda reação nasce na conivência da razão, que se ajusta às justificativas da mente em desalinho. Quando nós reagimos dessa forma, fazendo essas críticas, usando esse julgamento, em realidade, nós estamos com a mente desalinhada, a mente e o coração. Não esqueçamos que todos aqueles que reagem fazem isso porque perderam a força de agir. Como diz Joana de Ângeles lá na obra Messe de Amor, a tolerância não é um roteiro formoso, teorizado, um roteiro teórico, não. É uma diretriz atuante. É algo que tem que estar na essência de cada um de nós. O terceiro grande desafio para ser cristão. Nós sabemos que pessoas passivas e apáticas costumam ser catalogadas à conta de humildes. Como discernir, então, a timidez e a acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? É algo que nós possamos cultivar? Resposta de Joana de Ângeles na obra Messe de Amor. A humildade é uma virtude que se ignora. Por isso mesmo não se ensoberbece nem se desvaria. Quanto mais oculta, diz Joana, mais se aformoseia. E quando ignorada, é qual madrugada rutilante, abrindo o dia para o sol. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. Olha que interessante. Esse exemplo da madrugada é perfeito, né? A madrugada não fica resistindo à chegada do alvorecer. Muito pelo contrário, ela vai candidamente se abrindo para dar lugar a um dia de sol. Agora, é importante a gente entender que humildade não pode ser improviso. É algo que precisa ser desenvolvido. É uma virtude que precisa ser desenvolvida. Mas é fato que onde aparece, onde surgem as primeiras manifestações da humildade, também aí vão aparecer os inimigos vigorosos, os adversários vigorosos. A vida moderna
com seus falsos conceitos, conspira contra a vitalidade, ou melhor, contra a humildade. Por que ela conspira? Porque ela diz que o humilde é um sujeito covarde e fraco. Isso aí é senso comum. Muita gente não quer ser humilde porque tem medo de passar por covarde e por fraco. Ela também não pode ser confundida com a timidez nem com o medo. Ela não é uma virtude estática, é uma virtude dinâmica. E sendo dinâmica, ela não pode ser parasitária nem acomodatícia, ela não pode ficar escorada. O que é que faz o parasita? Ele suga tudo que ele necessita sem se mexer do lugar. A humildade, segundo Joana de Ângeles, é uma força combativa. É um movimento atuante, ele é dinâmico. Ele põe em jogo todas as forças do bem que está dentro de cada um de nós. Quarto desafio para ser cristão com Cristo. Para responder à pergunta, ser cristão é fácil? Muitas pessoas reclamam retribuição quando estão auxiliando uma obra qualquer. Isso é fato. Outras reclamam ter que renunciar aos prazeres e às facilidades da vida em favor do trabalho para o bem. É válido fazer o bem em meio a tantas reclamações dessa natureza? A primeira coisa que devemos considerar para responder essa questão, essa dúvida, esse desafio, é que ninguém serve bem se espera retribuição de qualquer natureza. Vamos a alguns exemplos também de Joana de Ângeles. Ela diz: a fim de que o pão favoreça a mesa, o trigo supera a lama que lhe atende à raiz. Então, para que o pão chegue à mesa de cada um de nós, o trigo, lá na condição ainda de plantado, ele não se deixa abater pela lama que envolve-lhe a raiz. Continua florescendo até chegar à nossa mesa na forma de pão. Não se serve a contento quando se oferece amor com acrimônia e azedume. Amor tem que ser algo espontâneo, simples, sincero. Pouco importa renunciar aos prazeres do mundo em favor da obra do bem, impedindo que a alegria juvenil irrompa, ingênua, no sorriso dos tutelados. A renúncia legítima desconhece medida e sacrifício. Para ser nobre, deve ser jovial e comunicativa. Ajudar reclamando pode ser comparado a descuidar da higiene do copo, em que se oferece água fresca a quem se estima. Serviço com enfado, apresentando cansaço e amargura, sempre expressa trabalho escravo. A obra do Senhor é feita com alegria. Não se ajuda amaldiçoando o auxílio. Palavras da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Não se ajuda amaldiçoando o auxílio. Muitas vezes nós estamos ajudando as pessoas reclamando, deitando o verbo sobre aquilo que estamos fazendo. Por isso que ela chama a atenção, a obra do Senhor é feita com alegria. Quinto desafio. Os apelos ao bem encontram-se por toda parte. É verdade. Mas vem uma pergunta: como enxergá-los a fim de atendê-los? Nós não enxergamos porque não queremos enxergar ou porque ainda não desenvolvemos a capacidade de vê-los? Bom, é fato que em toda parte, em todos os lugares, a multidão de pessoas que padecem, experimentando amarguras variadas, são muitas.
Pessoas que vivem em condições absolutamente inenarráveis, de miséria orgânica, de miséria moral, de miséria social. Isso aí está em todo canto. Agora, sabemos nós, como diz Joana, as necessidades reais que engendram a dita necessidade como um infortúnio sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com o indispensável sustento imediato para a vida honrada, em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo, de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Distribui misericórdia pela estrada por onde segues, diz Joana de Ângeles na obra Convites da Vida, estendendo o socorro geral, simultaneamente esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. Olha que interessante. Por onde estivermos caminhando, vamos distribuindo a misericórdia, vamos ajudando a todos, consolando a todos, plantando em cada coração, em cada mente, uma semente que ela chama semente do bem, para que no futuro essa própria criatura vá se transformar numa grande gleba feliz. Sexto desafio para ser cristão com Cristo. De onde procedem as paixões que conduzem as criaturas aos arrastamentos e aos excessos? E Joana nos esclarece isso nas páginas 28 e 29 da obra Após a Tempestade. Ela diz assim: as paixões anestesiantes e dissolventes. Olha a característica das paixões, hein? Anestesiante e dissolvente. Anestesia deixa você sem reação. E dissolvente no sentido de que tira de você os valores do bem. Graçam com mais facilidade por encontrarem melhor receptividade nos homens indecisos, naqueles de experiências primárias, naqueles que se deixam enfraquecer pelas lutas, por neles predominar a natureza animal. Então, os indecisos, os primários, os fracos, os que ainda estão atados à natureza animal, essas paixões anestesiantes e dissolventes já atuam com mais eficácia. O ódio, engendrando sórdidas vinganças, a inveja, trabalhando infelicidades, a cobiça, atando amarras em volta dos passos, a cólera, espalhando psicosfera destrutiva, a vaidade, entorpecendo os sentimentos, a avareza, enjaulando ideais, o desperdício, arruinando o equilíbrio, expressam as paixões que anetematizam, perseguem e vitimam os que as agasalham. Olha que interessante. Após a Tempestade, página 28 e 29. Você pode conferir isso lá. Olha os elementos aí que assinalam, expressam essas paixões que nos afastam. O ódio, a inveja, a cobiça, a cólera, a vaidade, a avareza, o desperdício. Tantas outras imperfeições que fazem parte desse
comportamento humano. E o sétimo e último desafio que eu apresento para esta reflexão diz o seguinte: fala-se muito em pessoas ingratas, para quem o bem ainda não sensibilizou. O que é ingratidão? Quem é o ingrato? Se tem algo que nos martiriza muito, é a ingratidão. Nós ficamos muito entristecidos, chateados, quiçá aborrecidos, quando as pessoas não são gratas a nós. Esse é um fato. Vamos então na obra Após a Tempestade, Joana de Anjos e Divaldo Franco, lá na página 31 e 32. Ela diz assim: a ingratidão, chaga pestífera, que um dia há desaparecer da terra. Está lá logo o diagnóstico, que é uma chaga pestífera, mas alenta-nos com uma esperança, um dia a desaparecer da terra. Tem suas nascentes no egoísmo, que é o remanescente mais vil da natureza animal, lamentavelmente persistindo ainda na humanidade. A ingratidão, sob qualquer forma considerada, expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta. Isso é fato. O ingrato, isto é, aquele que retribui o bem com o mal, a generosidade com a avareza, a simpatia com a aversão, o acolhimento com a repulsa, a bondade com a soberba, é sempre um atormentado que expressa insatisfação, martirizando todos quantos o acolhem e socorrem. Esse é o ingrato. O homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir, falsamente acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo, sem qualquer compensação de sua parte. A criatura ingrata é uma criatura egoísta. Ela acha que todo mundo deve tudo para ela. E é aqui apresentado pela Joana de Ângeles que essas manifestações da ingratidão remetem um homem para um primarismo espiritual. É um espírito ainda bem primário, com um desenvolvimento muito tímido. E toda pessoa que é ingrata, ela mostra aqui os exemplos de como se comporta diante de uma ação de benemerência. Ela retribui o bem com o mal, a generosidade com a avareza, a simpatia com a aversão, o acolhimento com a repulsa, a bondade com a soberba. Porque no fundo, essa criatura é vítima de si mesma. Ela é infeliz consigo mesma. E aí ela transfere essa infelicidade, martirizando todo mundo que está ao seu lado. E principalmente aqueles que a ajudam, que a acolhem, que a socorrem. Conclusivamente, meus amigos, nós podemos dizer que muitos são os desafios para ser cristão com Cristo, sem dúvida. Mas eu creio que o passo inicial para ser cristão com Cristo seja o uso correto da prudência. Porque ser prudente revela sabedoria. E aí eu encontrei
nas páginas 141 e 142 da obra Convite da Vida, da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, algo que se que se adequa perfeitamente à nossa reflexão. Joana diz assim: a prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando, o homem perde o domínio das palavras, que desatreladas lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Mas, após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize o próprio instrumento, o próprio homem que a praticou. Pensar prudentemente. Pensar refletindo. Pensar refletindo predispõe a ouvir, acostumando a ver e criando o hábito de ponderar, para então chegar às chamadas legítimas conclusões em torno dos verdadeiros problemas da vida. Pensar refletindo, pensar prudentemente. Então, sem dúvida, a prudência, a prudência é o passo inicial e o mais importante. É uma sabedoria que nós vamos desenvolver. Prudência no falar, no agir, no pensar. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.